Já. Fala o seguinte aqui agora. Determine o domínio da função f de x igual a x mais 3 dividido por x menos 2. Como é que a gente tem que se preocupar? Vamos, em primeiro lugar, eu tenho que me preocupar com o numerador? Como eu falei mil vezes, não. Eu tenho que me preocupar com quem? Tenho que me preocupar com o denominador. Por quê? Porque só pode ocorrer problema para a existência de uma função no denominador. Então vai ficar como isso daqui. X menos 2 tem que ser o quê? Tem que ser... Qual a resposta? X tem que ser diferente de 2. Acabou o cálculo. Tudo bem? Vai ficar como? O domínio vai ficar x pertence a reais, tal que x seja diferente de 2. Qual a outra resposta? Domínio vai ser o quê? Real, menos quando for que número? 2. Exemplo número 8. Determine mais uma vez. Determine o domínio de função. Lá. F de x igual a raiz quarta de 2x menos 6. Senhores, escreva uma regra bem simples aqui. Embora eu tenha falado na minha explicação, relacionando sempre a raiz quadrada, o fato é que uma raiz de índice par não pode ser... Perdão. O radicando, que é esse cara que fica aqui dentro da raiz, de uma raiz de índice par, não pode ser negativo. Então é a mesma regra que eu estava falando anteriormente. Quando o índice de uma raiz for par, a raiz, esse treco aqui, não pode ser negativo. Se for ímpar, pode ser qualquer coisa. Quanto que é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Então pode ser aqui, tudo bem. Ficou claro? Então vamos lá, vamos descrever isso daqui. Relembrar isso daqui. O radicando como? Bom, queridos, vamos continuando aqui. Vamos lá. O radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Então vamos lá, vai ficar como? Significa que isso daqui, esse 2x menos 6, que é o que está aqui dentro da raiz, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 2x maior ou igual a 6. X maior ou igual a 6 dividido por 2. X maior ou igual a 3. Aí das respostas normais que a gente já comentou. Domínio vai ficar como? X pertence a reais, tais que x tem que ser maior ou igual a 3. Ficou claro aqui a ideia? Na verdade, o que a Paula perguntou para mim é bastante interessante. Vamos fazer um exemplo disso aqui agora. Outro caso. Observe esse caso agora. Eu tenho f de x igual a raiz cúbica de 2x menos 8. O radicando de uma raiz de índice ímpar pode ser positivo ou negativo. Pode ser nulo. Na verdade, pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Ou seja, o radicando de uma raiz de índice ímpar é qualquer real, pessoal. Não tem restrição. Não há restrição para esse caso. Lembra daquela regra bem simples? Só para a gente fixar aqui um detalhe. Um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu falo quanto que é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2, ou seja, menos 2 ao cubo é igual a quanto? É igual a menos 8. Portanto, quando eu tenho uma raiz cúbica, esse cara que está dentro da raiz ele pode assumir qualquer valor. Dizemos, portanto, que o domínio, nós dizemos, portanto, que o domínio dessa função é apenas
e real. Ficou claro aqui a ideia? Beleza aqui. Bora fazer mais uma? A última desse exemplo? Vamos lá. Exemplo, esse aqui foi exemplo 9. Vou pegar agora exemplo 10. Ele fala assim: ache o domínio da seguinte função: f de x igual a raiz de 3 menos x. Aqui vai ficar raiz de 2x mais 1. De novo, cai naquela regra, né, que eu tenho tanto o numerador quanto o denominador para me preocupar aqui. Por quê? Por que eu tenho o numerador? Olha para cá, por favor. Aqui eu tenho o numerador. Esse cara aqui, eu tenho que me preocupar com ele, porque está numa raiz. Esse cara aqui eu tenho que me preocupar duplamente, porque é tanto uma raiz quanto a raiz no denominador. Eu vou chamar esse primeiro de equação número 1. Vou chamar esse segundo aqui de equação número 2. De novo, porque eu tenho que me preocupar. Está no denominador, ok, mas é uma raiz. Está no numerador, mas é uma raiz. Está no denominador e é uma raiz. Aqui em cima é só a raiz eu tenho que me preocupar. Portanto, na equação número 1, eu tenho que 3 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Ficou claro? Então eu tenho menos x maior ou igual a menos 3. Multiplica por menos 1, x tem que ser o quê? Menor ou igual a 3. Acabou o cálculo. No segundo caso aqui, eu tenho embaixo uma raiz. Normalmente eu escreveria que 2x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Concorda comigo? Mas só que ela está no denominador. Quando eu falo maior ou igual a 0, significa que pode ser 0 também. Mas no denominador pode dar 0? Então como é que eu escrevo? Que 2x mais 1 tem que ser apenas... Como eu falei para vocês, eu tenho duas relações aqui. Significa que a resposta correta é a interseção das duas respostas. Vamos colocá-las aqui. Eu tenho o gráfico número 1. Gráfico número 1. Valores aqui. Quais são os valores que eu tenho? O primeiro gráfico aqui é x menor ou igual a 3. Sempre tome cuidado de verificar os números que você tem. Você tem o número 3, aqui o número menos 1 sobre 2. Eu vou colocar mais à direita aqui o 3. Menor ou igual a 3 significa que inclui o número 3. Tudo bem? Qual o outro gráfico que eu tenho? Ah, sim. Menor ou igual a 3, o que significa? Menor ou igual a 3 significam esses valores aqui. Ficou claro? Já. Gráfico número 2. No gráfico número 2, eu tenho maior do que menos 1 sobre 2. Vamos colocar isso. Aqui eu tenho o menos 1 sobre 2, bolinha aberta. Maior do que menos 1 sobre 2 significa isso daqui. Quais são as respostas corretas? Como eu falei para vocês, as respostas corretas são a interseção, entre os dois gráficos. A interseção são os pontos em que os desenhos são iguais entre si. E onde é que os desenhos são iguais entre si? Nesse ponto aqui. Ficou claro aqui a ideia? Nesse ponto aqui, nessa área aqui, os gráficos são iguais entre si. Os gráficos são iguais entre si onde? Os gráficos são iguais entre menos 1 sobre 2 e 3. Como é que a gente escreve? Isso aqui se chama intervalo. Como você escreve intervalo? Desse jeito. Menos 1 sobre 2 menor do que x, que é menor do que 3. Sempre desse jeito. A menor que x, que é menor que b. Mas só que aqui é igual, não é verdade? Coloca igual. Qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução vai ser o seguinte. O domínio da função vai ser o quê? X pertence a reais. Tal que menos 1 sobre 2 menor do que x tem que ser menor ou igual a 3. Ou outra resposta. Intervalo aberto em menos 1 sobre 2 e
intervalo fechado em 3. Pessoal, não é complicado isso daí. Só dá um pouco de trabalho, tá bom? Vamos treinar isso agora.